Você sabia que originalmente seriam 3 vilões? Conheça também outras ideias descartadas e segredos de bastidores. Eu sou o Junior Dino e venha comigo descobrir as maiores curiosidades sobre a Era do Gelo 2. Se você é um fã da franquia Era do Gelo, deixe o seu like e se inscreva no canal, porque esse vídeo foi feito pra você. Começamos o filme com o nosso querido Scratch. Ele fez um sucesso gigantesco no primeiro filme, e é claro que os produtores precisavam trazer ele de volta. Logo de cara, o que impressiona é o detalhe do pelo. A tecnologia evoluiu e os animadores desenvolveram um programa para criar pelos de uma forma muito mais detalhada do que no primeiro filme. Scratch continua perseguindo uma noz e acaba causando um vazamento de água e cai em um tobogã e é atingido por um animal que estava escorregando. A Era do Gelo está chegando ao fim e vemos os animais se divertindo nessa espécie de parque aquático formado pelo gelo que está derretendo. Muitos dos animais que vemos aqui foram cortados do primeiro filme e os animadores tiveram a oportunidade de usá-los nessa sequência. Eles foram inspirados em animais pré-históricos reais. Esse castor com o chifre é semelhante ao Ceratogaulos, um roedor que tinha 2 chifres na cabeça. Sid abriu um acampamento infantil chamado Campo de Sid. Parabéns! Agora é um idiota em 2 línguas. Mas Sid não é respeitado nem pelas crianças e nem por Manny e Diego, e isso deixa chateado. Manny conta uma história para as crianças sobre família, e fica triste quando uma delas pergunta de forma inocente onde está a sua família. No primeiro filme é revelado através de um flashback que o filho e a esposa de Manny foram mortos pelos humanos. Um novo personagem é o Tony Ligeiro, um tatu vendedor que engana seus clientes para vender suas bugigangas, como um canudo para respirar embaixo da água. Olha, eu sinto o cheiro do oceano! Ele cria a história de que o gelo está derretendo e que todo o vale será inundado, mas Manny tenta alertar o povo sobre a mentira. Essa sequência é dirigida pelo brasileiro Carlos Saldanha, que co-dirigiu o primeiro filme. Ele disse que deu um toque brasileiro ao filme colocando esse tamanduá, que foi inspirado no tamanduá bandeira. Enquanto isso, um idiota subiu para descer o tobogã mais alto do vale. Me diga que não é o nosso idiota. Ainda bem que ninguém quer que o Sid se machuque, né? Sid enrolou tanto que deu tempo de Manny e Diego subirem até lá, e Sid diz que quer pular o tobogã para conquistar o respeito de todos. Quando vai pular, Sid é salvo por Manny, mas todo o gelo começa a rachar, e Diego pula com medo da água. Sid diz que se não conhecesse Diego, acharia que o tigre tem medo da água. Ainda bem que eu te conheço. Os 3 se dão conta de que Tony Ligeiro está certo. Esse quadro mostrando todo o gelo derretido e o perigo que o vale está correndo é muito impactante. Sem querer, Sid causa um desmoronamento e os 3 acabam descendo o tobogã. Manny diz a todos que Tony Ligeiro está certo. Ele tá certo sobre a inundação. Estou? Mas ninguém acredita. É aí que entra outro novo personagem chamado Abutre Solitário. Ele foi criado para ser um mensageiro do mal, que alerta todos dizendo que todo o vale será inundado e a única saída seria chegar em um barco no fim do vale. Esse personagem foi brilhantemente dublado pelo saudoso Isaac Bardavid. O chão está derretendo, as paredes estão se mexendo, as rochas amolecendo. Antes de ir embora, o Abutre diz que quanto mais deles morrerem, mais comida ele irá ter. Teria sido ótimo ter ele na turma. O gelo começa a desmoronar e todo mundo se prepara para iniciar uma longa jornada para chegar até o barco. Manny nota algo estranho no gelo que caiu. Ele vai embora antes de ver que o gelo mantém preso 2 répteis marinhos pré-históricos, que logo estarão livres. O tamanduá espalhou para todo mundo que o Manny é o último mamute e que logo será extinto. Vejam, o último mamute. Um dos tamanduás filhotes se separou do pai e está soprando bolhas na água. Algo nada na direção da criança. Mas era apenas o Stu, o Griptodon ajudante do Tony, que está respirando através do canudinho. Mas em seguida vemos o canudo sendo puxado e Tony encontra apenas a couraça do seu amigo. Stu realmente foi morto, mas o filme lida com essa situação trágica de uma forma bem humorada. Quem quer
ser o primeiro do vale a ter sua casa própria móvel. Os dois répteis marinhos estão à solta e acabamos de ver como eles podem ser mortais. O animal roxo é chamado de Cretáceos. Ele é semelhante ao Meteorrhynchus, um réptil marinho que viveu no período Jurássico e Cretáceo. Um visual descartado apresenta ele como uma espécie de casco de tartaruga. O outro é chamado de Maelstrom. Ele é semelhante ao Globidens, um tipo de mosassauro que viveu no período Cretáceo. Originalmente seriam 3 animais marinhos que estariam congelados naquele bloco de gelo. O terceiro animal seria pequeno e era semelhante a uma axolote, e seria um vilão que serviria como um alívio cômico. Os 3 conversariam entre si e elaborariam planos para atacar os personagens, mas Carlos Saldanha queria vilões que fossem um perigo real, e os animadores chegaram à conclusão de que eles seriam mais ameaçadores se não falassem, então o menor foi cortado da história. E realmente funcionou. Eu adoro suspense sinistro que envolve esses répteis marinhos. Se você assistiu esse filme quando era criança, comenta aí se você tinha medo desses vilões. Scratch tenta alcançar sua noz que está embaixo do gelo, mas o coitado sempre piora a situação e lança a noz no alto de um pico de gelo. O bando segue sua jornada e Sid fica enchendo o saco do Manny cantando musiquinhas sobre extinção. Se a tua espécie continuar, bate as mãos. O medo de ser o último mamute começa a incomodar Manny, mas eles ouvem o que parece ser um rugido de mamute e começam a seguir o som. O barulho na verdade é um pum que um animal estava soltando devido a problemas no estômago. Essa piada é muito nojenta. Esse animal aí é semelhante ao Chalicotherium, um animal pré-histórico que é um parente distante dos cavalos atuais. Enquanto Manny está chateado e precisa de um tempo sozinho, Sid e Diego são atacados pelos novos personagens Crash e Ed, 2 gambás gêmeos que são inseparáveis. Eles foram desenhados para serem o mais flexível possível. Eles se escondem em buracos enquanto Sid tenta acertá-los. Essa cena é inspirada no jogo Bate-Martelo, onde você precisa acertar bonecos que ficam saindo de buracos. Diego também tenta acertá-los e acaba ficando entrelaçado com Sid. Já essa cena foi inspirada no jogo Twister. Enquanto isso, Manny encontra outra mamute, só que tem um problema. Ela acredita ser um gambá. Seu nome é Ellie e ela diz ser irmã de Crash e Ed, que estavam fugindo do Diego. E eu acho que ela não bate muito bem da cabeça, não. Assim como todos os personagens, Ellie foi desenhada e depois esculpida, e então animada no computador. O maior desafio foi criar uma mamute que seria diferente do Manny, então os artistas deram a Ellie uma forma mais fofinha e feminina. Sid quer unir Manny e Ellie, então sugere os 2 grupos se unirem para continuar a viagem. Durante o dia, os gambás estão vulneráveis aos predadores, então Ellie tem a ideia de viajar com os 3 para ficarem protegidos durante a viagem. O que eu mais gosto no primeiro filme é que a história é focada apenas em Manny, Sid e Diego, e nessa sequência o trio terá que dividir espaço com esses novos personagens. Scratch elabora um plano para recuperar a noz, mas falha miseravelmente. É interessante notar que agora a história de Scratch vai continuando no decorrer da trama, como se ele fosse um dos protagonistas do filme. Esse cervo com um chifre no focinho é semelhante ao Oplitomerix, um ruminante que tinha chifres no topo da cabeça. Crash e Ed viajam camuflados, e é claro, Ellie também. Os animadores tiveram um grande desafio em imaginar como seria um mamute se comportando como um gambá. Eles caminham pelo gelo fino e algo passa embaixo deles. Essa cena cria um clima de tensão muito bom. De repente, Maelstrom salta quebrando gelo e descobrimos que Cretáceos pode caminhar fora da água. Essa cena do Sid nadando e o Cretáceos passando embaixo dele tem muita influência do tubarão. Sid nada desesperadamente para fugir de Maelstrom, enquanto Diego fica paralisado de medo e Sid precisa morder a cauda de Diego para eles conseguirem fugir. Manny é abocanhado por Cretáceos
humanos. Mas na verdade o animal mordeu os marfins de Manny. Para mostrar para ele que é forte, Manny lança cretaços para longe e eles aprendem que precisam ficar fora da água. É uma pena porque agora cretaços e Maelstrom irão ser deixados de lado na história. Escorregando no tobogã, Scratch consegue pegar a Noz, mas cai em uma água cheia de piranhas. A piranha é mais um toque brasileiro que o Carlos Saldanha colocou no filme. Scratch perde a paciência e luta karatê com as piranhas para recuperar a Noz. Para animar essa cena, o animador estudou atores como Bruce Lee, Jean-Claude Van Damme e Steven Seagal, mas um condor toma a Noz de Scratch e a leva para o seu ninho. Para impressionar Ellie, Manny quer fazer amizade com os gambás, então atende o pedido de Crash para puxar um galho que irá lançá-lo para longe. Eu acho que isso não foi uma boa ideia. Eu consigo voar! Essa é uma das cenas que eu mais ri na minha vida. Comenta aí se você também riu bastante. Por sorte, Crash está vivo e volta a ficar de pé como se fosse um milagre. E no fundo toca uma música gospel. Eu tô de pé! Ele está de pé! Sid e Diego tentam convencer Manny a dar em cima da Ellie, mas ele não sabe se está pronto para ter uma nova família. Ellie e Manny vão parar em uma floresta que ela acha familiar. É legal notar que as árvores têm a forma de mamutes. Isso faz Ellie se lembrar de que quando era um filhote ela se perdeu do bando e foi se abrigar em uma árvore que tinha a forma de sua mãe. Isso é de cortar o coração. Deitada no tronco da árvore, ela foi adotada pela mamãe gambá, quando Crash e Ed também eram filhotes. É uma cena muito bonita, que fica mais emocionante com a belíssima trilha composta pelo John Powell. Em inglês, a atriz Queen Latifah deu a voz a Ellie, e foi ela quem sugeriu a ideia de fazer um flashback contando porque Ellie acredita que é um gambá. Ao se lembrar, Ellie finalmente se dá conta de que é uma mamute. Scratch consegue chegar no ninho, mas bem nessa hora um bebê condor eclode de seu ovo, e adivinha só o que ele fica olhando? Scratch e o bebê condor lutam pela Noz, mas nesse momento a mamãe condor chega e ele é chutado para fora do ninho. Diego quer esconder de Sid que tem medo da água, mas mesmo assim Sid tenta ensinar Diego a nadar. Agora puxa, chuta, chuta. Ellie e Manny estavam começando a se darem bem, mas Manny diz a ela que eles precisam fazer uma coisa para salvar os mamutes da extinção, e Ellie fica ofendida e conta tudo para Crash e Ed. Tarado! Ellie os obriga a andar à noite e eles chegam em uma área neblinosa. Cuidado, tem um toco. Não tem mais. De repente o chão desmorona e eles estão em cima de uma pilha de rochas que está prestes a desabar. Essa cena foi criada para simbolizar de uma forma muito criativa que Manny e Ellie estão desequilibrados e para sobreviver eles precisam encontrar um equilíbrio. Os dois se agarram com as trombas e Manny pede desculpas a Ellie por tê-la ofendido. E Ellie percebe que exagerou e nesse momento eles encontram o equilíbrio e conseguem pular da pilha e juntos salvam Diego. Como vimos no primeiro filme, Sid sabe fazer fogo. Sid, o senhor das chamas. Durante o sono, Sid é sequestrado. Enquanto dorme, ele faz os mesmos movimentos que ele fez no primeiro filme. Ele acorda e descobre que foi levado para uma aldeia de preguicinhas, que o tratam com muito respeito e fizeram até uma estátua em sua homenagem. Uma preguicinha chama Sid de Rei do Fogo, então ele raspa as pedras e as faíscas queimam raízes que iluminam toda a estátua. Sid descobre que as preguiças podem imitá-lo. Ei! Então ele se empolga e as fazem dançar. Então, diferente do primeiro filme, essa sequência tem musicais. Originalmente seria uma trilha de rock, como a música do AC/DC, mas os produtores sentiram que a música não estava encaixando. Foi então que eles vieram com a inspiração na dança do fogo, que acontece na Indonésia. Pra mim, esse musical ficou perfeito.
A música é muito boa e a dança consegue ser engraçada e contagiante ao mesmo tempo. O problema é que na verdade essas preguicinhas fofas estavam querendo matar o Sid. A preguicinha explica que lava está saindo do centro da Terra e por isso o gelo está derretendo. E a solução para o problema seria sacrificar o Rei do Fogo. Quando o Sid é lançado na lava e fica pendurado pelo cipó, aqui no fundo vemos ossos de dinossauros, para ser uma referência ao terceiro filme. Aliás, se você quer uma análise de A Era do Gelo 3, me avisa nos comentários e se inscreva no canal. Para a sorte de Sid, o cipó se estica e o lança para dentro da estátua que desaba e a cabeça sai rolando, levando Sid de volta para o acampamento. Pela manhã, Sid conta que foi sequestrado e como ficou feliz em ser respeitado, mesmo quase sendo morto. Mas Diego e Manny acham que isso foi apenas um sonho. Eles vão parar no meio de um bando de abutres e começa outro musical muito divertido. Rango legal. A música em português ficou excelente. Já esse musical foi inspirado no musical Oliver, dos anos 60. A coreografia é linda, chegou a me lembrar os musicais do Rei Leão. No fim, eles conseguem escapar e Sid fica com a música na cabeça. Rango legal. Sid! Carlos Saldanha disse que essa piada surgiu porque a produção realmente ficou com essa música na cabeça. Essa é a minha piada favorita do filme. Comenta aí qual é a sua piada favorita. Eles chegam até o barco, que é um enorme tronco, mas para chegar até lá precisam atravessar um campo de geysers. Manny quer seguir em frente, mas Ellie quer dar a volta, então os dois bandos se separam novamente. Manny, Sid e Diego atravessam o campo de geysers. O legal dessa cena é que ela foi filmada como uma cena de guerra, como se soldados estivessem atravessando um campo minado. Apesar do sufoco, eles chegam até o barco, que faz uma referência à Arca de Noé, com os animais indo até lá para fugirem de uma grande inundação. Originalmente, esse tronco seria realmente um barco, mas isso mudou quando os humanos foram retirados da história. No início, os produtores até pensaram em trazer o Roshan de volta, mas parecia uma ideia muito previsível. Então eles desenvolveram uma história que o público não estava esperando. Enquanto isso, Scratch conseguiu voltar ao ninho e recuperar sua noz, mas o gelo se parte e ele é levado pela forte correnteza de água que começa a inundar o vale. Manny procura por ela e seus irmãos que ficaram presos por um desmoronamento de rochas. Com a inundação, Cretáceos e Maelstrom estão livres para caçar. Crash e Ed conseguiram sair para pedir ajuda a Manny para salvar Ellie. Eles chegam até Ellie, mas todo o local é inundado e ela pode morrer afogada. Manny usa um tronco como uma alavanca para tentar retirar a rocha. Crash e Ed caem na água e Sid vai salvá-los. Para salvar os três, Diego precisa enfrentar o seu medo da água. O bonitinho é que ele aprende a nadar usando as dicas do Sid. Puxa, chuta. Diego consegue salvá-los. Originalmente essa cena seria muito diferente. Na história viria outro tigre chamado Joe Jr., que seria um amigo do Diego. Diego pularia na água para salvar Joe Jr., mas isso mudou quando esse tigre foi cortado da história. Manny não consegue mover a alavanca e o tempo está acabando. Para piorar, Cretáceos e Maelstrom o atacam. Mas Manny cria uma estratégia e faz os dois morderem a alavanca, e então a rocha cai esmagando Cretáceos e Maelstrom. Eles perderam o barco. Mas Manny conseguiu salvar Ellie e eles se salvam subindo em uma rocha. A gente vai viver! Que logo ficará submerso. A gente vai morrer! Do outro lado do vale, Scratch crava sua noz no gelo e acaba causando uma enorme abertura. O coitado tenta se segurar, mas acaba caindo no meio da abertura. E esse é o momento da morte de Scratch.
a água escorre através da abertura e todo o vale é salvo. Descobrimos que Scratch é o verdadeiro herói da história. Os animais saem do barco e vemos que todos chegaram bem, até o Tony ligeiro. As preguicinhas retornam e pedem pro Sid se juntar a elas, mas Diego o impede, dizendo a elas que Sid é quem mantém o grupo unido, e emocionado, Sid o abraça. E para surpresa do público, os animais são surpreendidos por uma manada de mamutes. Ellie quer ir com a manada e seus irmãos vão com ela. Na época, todo mundo começou a fazer esse toque na escola. Sid diz a Manny que ele precisa esquecer do passado para ter um novo futuro. Então ele toma coragem e vai correndo conquistar sua amada Ellie. Sid e Diego pensam que estarão sozinhos agora. Mas Manny, Ellie, Crash e Ed voltam para se juntar ao bando mais estranho que já existiu. Scratch acorda no céu. Vemos até os Dodôs que foram extintos no primeiro filme. Scratch passa por um grande portão dourado e encontra o paraíso, com todas as nozes que ele perdeu durante a vida. Então ele avista uma noz gigantesca, mas antes de alcançá-la, Scratch é puxado para fora do paraíso. Ele foi ressuscitado por Sid, que fez respiração boca a boca. Coitado do Scratch, ele não tem um minuto de paz. Então a Era do Gelo 2 traz uma nova história com menos foco no trio original e com bons vilões, mas que poderiam ser melhores aproveitados. Mas também é uma história diferente, que apresenta novos personagens que são bem desenvolvidos. Os vilões trazem um suspense muito bem construído e vemos um lado dos personagens que não havíamos visto no primeiro filme. A produção melhorou bastante. A animação está muito mais bonita e detalhada e a trilha sonora garante musicais bem divertidos. A Era do Gelo 2 não é tão bom quanto a original, mas consegue divertir os fãs com personagens que garantem muita comédia e aventura. Agora é hora da pergunta e a sua resposta pode aparecer no final do próximo vídeo. Você gostou mais da Era do Gelo 1 ou 2? Então um abraço do Dino e até o próximo vídeo.